Fala, consagrados, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, aqui com o consagrado Felipe que também. Que honra mais um dia aqui com vocês, meus consagrados, como vocês estão? Antes da gente começar, fazer aquele pedido especial para compartilhar. Ajuda aí, se inscrever galera. no canal, ativar o sininho aí, né? Como a gente sempre fala, né? Para deixar a gente famoso, longe disso. Misericórdia. Misericórdia. Mas é para deixar Jesus famoso. Cara. Glória a Deus. Aí começou espiritual esse podcast aqui de hoje, Começou hein? espiritual, começou Rapaz, forte. unção. Tá carregando aí porque tá pesado. É, hein? tá pesado aqui o clima, unção pura. E aí, eu ia falar prezada. Prezada é o Aqui que a é gente, consagrado. Aqui a gente fala lá onde eu trabalho, mas Aqui é consagrada. E Vamos aí, continuar vamos continuar com o o bate-papo da assunto. semana passada. Com ele. Ele quem? Ele quem? Consagrado Thiago Thiago Leme. Leme. E aí, meu? E aí, meu? E aí, meu, Gabriel, beleza? E aí, meus consagrados? Beleza, consagrado. Ti. Beleza, graças Muito obrigado a Deus, pela sua tá presença tudo aqui mais certo. uma vez. Exato. Eu que agradeço estar aqui com vocês mais um dia. Particularmente, eu gosto muito da sua presença, cara. Você gosta mesmo? Eu gosto. Que É bom, muito cara. abençoado. Você é um também. cara legal. Eu gosto da sua também, mas... Você é um cara 10. Ó, gente boa. Gente boa. Nota dó. Nota dó. Essa é pros músicos. Mas nós estávamos falando no último podcast sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Quão importante é nós lermos a Bíblia, nossos homens de Deus consagrados lermos a Bíblia. E ficou uma pergunta sem resposta no último, né? Exato. Qual que era a Eu pergunta? cortei. Você lembrou Você lembra qual que era a pergunta? Você anotou qual que era a pergunta? Vamos voltar ao assunto. Thiago Leme. Por que, Tem alternativa? por que é importante um homem ler a Bíblia? Por que é importante um homem ler a Bíblia? Assim como a gente falou, né, no podcast passado, no nosso outro bate-papo, ler a Bíblia inteira é legal para entender o propósito do plano de salvação, o propósito de Cristo, o propósito de Deus, né? Mas ler a Bíblia é tão importante para conhecer o nosso propósito também, né? Sim. Então, falando de homem, de Deus, né? Falando de adolescentes, jovens, homens, é importante para conhecer o nosso propósito, né? Qual o meu propósito como cristão, como homem, dentro do ambiente do cristianismo, né? Uhum. Então, é ali na Bíblia que a gente vai enxergar exemplos bons, exemplos ruins. É na Bíblia que a gente vai saber o que Deus espera de cada um de nós. Eu até estava comentando outro dia que quando fala, né, da mulher, né? A mulher precisa ser submissa ao homem. Eu sei que vocês não estão nessa fase ainda, espera, vai acontecer. Calma, gente, calma, sem emoções. Sempre fala, né? A mulher tem que ser submissa ao homem e tal. E daí entra as feministas. Não, que não é isso e tal, que não sei o quê. E não vamos delongar nisso para eu não xingar ninguém. sem confusões. Mas a gente só foca nessa parte, né? Muitas vezes só foca nessa parte, né? De que mulher tem que ser submissa ao homem. Mas a Bíblia fala como o homem deve tratar uma mulher, né? Que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a vida por ela. Cara, ó, isso... Ah, não. É muito forte. Você está pronto para namorar? Depois dessa, fica a muito dica aí. forte, não Pega é essa aí. simplesmente, tipo... Pensa assim, ó, é muito louco de pensar, mas o que Jesus Cristo abriu mão lá na eternidade para vir aqui na Terra, para salvar a igreja, Dar a vida pela igreja. dar a vida pela igreja para salvar a igreja, tá ligado? É isso que você precisa fazer pela sua esposa. Nossa, abrir mão Abrir mão de você e do que você a ponto tem. de morrer. A ponto de morrer. Uau. É muito forte. O versículo continua, né? Se for preciso, dê a vida por ela. Sim, sim. Como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Uau. Nossa, cara. Então, por que um homem precisa ler a Bíblia? Onde você vai achar esse ensinamento? Sim. Posso dar um... Só te interromper? Às vezes a pessoa pergunta, né? Amor, você me ama? Ah, eu te amo, amor. Apacenta minhas ovelhas. Desculpa, mas eu não aguentei. Desculpa. Vai, continua. Até cortou um som do momento aqui. Fica a dica aí pra Só, resposta. só quem sabe, só quem lê a Bíblia Quem sabe conhece, fazer essas piadas. Se você não riu, Pegou você tem que ler a Bíblia. referência, não pegou, vai ler a Bíblia. Se você não entendeu, vai ler a Bíblia. Aí ela pergunta, amor, você me ama? Eu falei, eu amo. Aí ela fala assim, como?
né? Falar assim como Cristo é uma igreja. Uau. Então, assim, ó, fica a dica, meu. Porque se um dia ela... Quer conquistar a varoa? Vai demorar. Vai demorar esse momento de chegar. Quando chegar no JA, né? É, Chegar no quando JA, chegou, ó, partiu, pulou, fio, eu já tô falando, pô. Aí chegou lá, aí você chega na varoa e manda essa. Né? Mas continua, desculpa interromper. Não, mas é isso, sabe? Entender qual é o papel do homem. Tem uma pregação do Luciano Subirá que fala sobre o propósito da família, né? Uhum. Não tem como falar sobre homem sem falar sobre família, né? Nossa, forte. E aí, quando ele faz uma comparação, né, da Trindade, como se fosse uma família, e nós, a nossa família terrena. E daí ele compara, ele fala assim, é como se Deus fosse o homem, Espírito Santo, a mulher, e o filho. Uhum. E daí ele fala das características de Deus, que é o cara que provê, é o cara que dá visão, é o cara que direciona, tá ligado? Uau. É o cabeça da casa, Nossa, que forte, cara. tá ligado? E daí o papel dos outros, que eu não vou falar aqui, porque não é o propósito desse bate-papo. Mas é assim que a gente entende o propósito. Mas é legal falar dos outros também, porque, por exemplo, o filho é o cara que obedece o pai, Ó, tá ligado? sim. Então, como adolescente, qual o papel do filho nesse momento? Respeitar e obedecer aos pais. Respeitar e obedecer os Sim. pais. E onde você encontra isso? De novo na Bíblia, cara. Aí você fala, né? Ah, mas a gente tem que seguir as leis humanas. De onde foi tirado, mano, as leis humanas, tá ligado? Lê a Bíblia de novo, cara. Tem até um exemplo que eu vi esses dias do Thiago Nigro, né? Que é o investidor, tal, um grande investidor na internet e tal. E o Thiago Brunet foi conversando com ele sobre isso e falou, cara, você que sabia que o homem mais rico da Bíblia, o homem mais rico do mundo tá na Bíblia? Eu falei, como assim tá na Bíblia? Tá na Bíblia, cara. Ah, Falou assim, você sabia que todos os princípios que você lê aí em outros livros de riqueza, de prosperidade, estão na Bíblia, eles são pegos da Bíblia? Não, como assim? E aí ele foi ler Provérbios. E começou a ler Provérbios, o cara se converteu. sério? Sério. Caraca. Ele fez uma live há um tempo atrás, uma semana sobre Provérbios, uma semana sobre Jesus. Se converteu, porque ele foi ler a Bíblia buscando os princípios de riqueza, né? Princípios de ensinamentos de riqueza, do trabalho dele, vamos dizer assim. E quando ele começou a ler aquilo lá, a verdade, né? Ele viu que, cara, como eu não li isso antes, cara. Maluco. Assim, depois tem um vídeo dele contando, procurem aí, tem um vídeo dele contando, é muito legal essa experiência dele. E é a Bíblia, cara. Então, assim, você quer aprender a ser um homem? Lê a Bíblia. Você quer aprender sobre riqueza? Lê a Bíblia. Você quer aprender sobre o Evangelho? Lê a Bíblia. Você quer aprender sobre relacionamento? Lê a Bíblia. Até outro dia eu vi o Thiago Brunet falando até sobre marketing. Você quer aprender sobre marketing? Vai ler a Bíblia. Ele fala lá que Jesus era do marketing. Jesus sabia de marketing. Que Jesus curava alguém, aí ele falava pra alguém, viu, mas não conta pra ninguém que eu te fiz isso. E aí ele fala, né, é o não proibitivo, né? Porque quando você fala pra alguém assim, não faz isso, o que mais dá vontade pra você fazer? De fazer aquilo. Então, aí depois que ele falou isso, eu comecei a ler a Bíblia, né? Toda vez que eu lia isso, eu lembrava. Falei, e várias vezes. Jesus fazia alguma coisa, viu, mas não conta pra ninguém que eu te E o fiz pessoal isso. contava, né? Mas aí o versículo seguinte, a pessoa saía e espalhava pra todo mundo, e a fama de Jesus se espalhava pela Judéia. Então, tipo assim, tudo tá na Bíblia, cara. Tudo. Sim. Qualquer área da sua vida tá na Bíblia, né? A gente ouve muito falar que a Bíblia é o livro mais atual que existe, né? E é muito verdade, porque a Bíblia se encaixa em qualquer contexto. Você está passando um problema tipo de vício, cara, você vai ler a Bíblia, Deus pode te curar disso. Você está com um problema na sua família, você vai ler a Bíblia, Deus vai falar com você, dá uma estratégia para resolver aquilo. Tem até um versículo que fala que tudo que está acontecendo já aconteceu um dia. Sim. Ou seja, a Bíblia relata tudo, cara. Exato. Qualquer situação, cara. Você pensar em jovens e adolescentes. Davi foi ungido rei adolescente, 16, 17 anos. Josias. 8 anos, né? 8 anos de idade. Então, assim... Rei do nação, reino de né? Judá, acho que era, né? Eu não lembro se era da parte sul ou norte. Que era. Não sei se era dividido na época ainda já. Era dividido já. Eu acho que era o reino de Mas Judá. então, assim, Daniel, né? Quando foi para Babilônia, Daniel e os amigos dele lá na Babilônia, né? Eles foram levados como exilados jovens. Né? Jovens. Então, assim, e escolheram fazer a diferença, né? Não, Então, o cara, menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Sim. O Timóteo. Timóteo, cara. tá repleto de tudo exemplos, novo. cara. Davi. Davi. Quando foi ungido rei, né? Foi antes, tá ligado? Ele tava cuidando das O ovelhas. mais interessante é que assim, a gente olha para um método de ensino, né, das escolas. Meu, desde o prezinho, cara, você tipo assim,
aprende a ler, aprende a escrever, depois você aprende matemática. Você vai crescendo de nível. Para quê? Para chegar bem no mercado de trabalho, né? E aí a gente às vezes fala de ser um homem de Deus, né? De buscar ser um homem de Deus na Bíblia, para adolescente, falar, mas está na adolescência ainda. Mas se a escola, desde o prezinho, cara, você passa 12 anos na escola se preparando para o mercado de trabalho, porque adolescente não pode se preparar para ser um grande homem de Deus, um grande pai de família. Sim. Né? É agora que tem que Começa contar. agora. É agora. Senão você vai ficar atrasado, cara. Sim. Vai ficar Vai atrasado. repetir de ano. Vai repetir de ano. bem Então, isso. é a história de Davi, né? É. Davi era pastor de ovelhas, ele começou o ministério dele lá, cara. E ele tava se preparando. Aí ele Sim. foi ungido e, tipo, mesmo assim, ele não foi imediatamente que ele se tornou rei, né? Ele foi Teve um ungido, processo ainda mesmo. teve que penar um monte, mas ele conseguiu passar por tudo isso, por quê, né? Sim. Porque ele tava focado em Deus, tá ligado? Sim. Quando veio o gigante Golias, ele tava preparado. Tava preparado. Mas porque ele se preparou mesmo antes de tipo, esperar a idade que ele seria alguma coisa, né? E ali uma coisa de Davi, eu estava lendo a Bíblia uma vez e eu comecei a analisar, pensar assim, né? A Bíblia conta que os irmãos dele estavam em casa com o pai e o profeta Samuel chega para ungir. E assim, nem o pai dele lembrou que tinha ele. Então, ou seja, ele era um cara excluído. Concorda? Era um cara que não tinha relacionamento, não tinha amizade, sei lá, não estava bem com a família, enfim, pode ser N situações. Então, às vezes, você está pensando aí, cara, que ninguém me ama, eu não tenho amigo, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meus irmãos, e não sei o quê. Cara, mas Deus tem um propósito para você. Você não se deu bem, José que foi jogado no José foi no vendido pelos buraco, irmãos. velho. Então, assim, se você acha que você não se encaixa em lugar nenhum, cara, na Bíblia existe uma história, uma não, né? Mais histórias que se encaixam com você nisso, né? Que assim, que vão te dar um caminho. Cara, José, a história de José, pra mim, depois de Jesus, pra mim, é José. Pra mim é Jó, cara. Então, assim, A história de Jó, pra mim. É uma história, cara, que assim, inspira demais, né? Sim. Passar tudo que José passou e chegar lá e no fim de tudo ser o governador, mas viver um sonho. Então, assim, cara, é uma história Fora o sensacional. perdão, né, cara? Perdão. Putz, grilo. Então, assim, é uma história sensacional, cara. Tá na Bíblia. E, assim, histórias de adolescentes. Sim, sim. Jovens e adolescentes. Inclusive, Paulo, quando ele vai discipular ali Timóteo, né? Tem alguns versículos que ele ensina como se comportar. Como Quais características de Ser um homem, né? irrepreensível, né? Ser irrepreensível. Era jovem, mas tem que aprender Começa ali. na adolescência, na juventude. Se não aprender ali... Sim, e o legal da história de Timóteo também é que antes de Paulo chegar para discipular ele já era discipulado pela mãe e pela avó, né? Então, tipo assim, a importância também de dar valor às suas autoridades do momento, né? Então, ele já era discipulado pela mãe e pela avó, que eram cristãs também, e por isso ele se tornou apto a ser um discípulo de Paulo, tá ligado? Então, um parênteses aqui. Você que acha que sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô não sabe de nada e só fala besteira porque é chato e gosta de encher o saco, repense seus conceitos. Ouve, cara. Muda os seus conceitos, porque pai e mãe sabem das coisas. E a Bíblia ensina isso também, honrar o pai e mãe. Aonde você aprende isso? Na Bíblia. Não, inclusive, eu estava conversando com uma adolescente, não vou citar nome, coitado ou coitada, né? Não é que tem vergonha. Mas sim, ela... Eu falei que é uma menina. Não, restringiu um pouco, mas não tanto. Mas ainda. já abriu um pouco, né? Mais ou menos de qualidade, assim. Qual a cor da pele? Então, ela falou que, assim, ela estava passando por uma dificuldade interna, né? E ela foi ler a Bíblia, cara. Ela falou assim, eu fui curada na leitura. Ela falou assim, ó, que ela começou a ler a Bíblia e ela leu um versículo sobre confiar em Deus. Era o que ela precisava, cara. Sabe? Aí ela foi em outro versículo, mesma coisa sobre confiar. Outro versículo em outro livro, mesma coisa. Deus falou com ela sobre confiar em Deus. Sim. Né? Cara, lendo a Bíblia. Uma situação, eu até lembrei disso agora. Esses dias em casa, né, tava passando uma situação com a minha esposa e tal, e aí eu tava meio preocupado com algumas questões e tal. E eu cheguei em casa, minha esposa tá aqui, beijo, amor, te amo. E ela fez uma coisa que me marcou, eu nem falei isso com ela, mas ela me marcou demais, assim, porque eu deixei ela em casa, né, e fui fazer algumas coisas. Quando eu voltei, tava preocupado com algumas situações, e ela encheu a casa de bilhete. Assim, na mesa, no chão tinha um monte de bilhete. E era tudo versículo bíblico. E aí tinha lá, seja forte e corajoso, né?
tenha bom ânimo, que se confia no Senhor não se abalarão. Tinha assim, vários versículos. Nossa. A hora que eu li aquilo, cara, mudou tudo, sabe? Tipo assim, veio uma paz no meu coração, tipo, e eu falei, cara, que glória a Deus, né? Vamos confiar em Deus, tal. E esse conforto que trouxe foi versículos da Bíblia. Ela podia escrever um monte de coisa, eu te amo, não sei o quê, né? Mas ela colocou versículos da Bíblia. Eu até coloquei na parede do quarto lá, que cada vez que der uma crise eu vou lá olhar no quarto. Não, mas o legal de pensar na Bíblia é que a gente tá falando na Bíblia como um livro, né? Mas não é só isso, né? A Bíblia é a palavra de Deus, entendeu? Então, tudo que tá ali é Deus falando com você. Sim. Então, quando eu tô passando por um problema, a Bíblia tem a resposta, cara. Sim. Pode parecer, não sei e tal. Tem, cara. Eu Lê que você vai achar. Até comentei uma outra vez, acho, com vocês, que eu era adolescente, né? Tava saindo adolescente para a juventude, eu arrumei um emprego numa metalúrgica, uma empresa. Era aprendiz. E eu detestava trabalhar lá. Nossa, sabe que você ia trabalhar assim com peso, chorando já, que não queria ir. Mas tinha que trabalhar. E, inclusive, vocês têm que trabalhar, viu? Não fica nessa de jogar videogame o dia inteiro aí, viu? E tem que sofrer um pouquinho às vezes também. Isso tá na Bíblia também. Vai ter com a formiga preguiçosa. Vê José, rapaz, se não sofreu. Vamos arrumar um emprego aí, viu? Mas enfim, aí eu lembro que eu chegava no emprego e agora que eu colocava uniforme, tinha que usar uniforme, né? Aqueles bico de aço e tal. E eu já ia colocando, chorando, sofrendo já, né? Nossa, cara, mais um dia, tem que trabalhar e tal. E aí o chefe de lá não gostava de mim, o chefe do setor. E eu não gostava dele, não gostava de fazer o que eu fazia, ele não gostava de mim, imagina assim, a beleza que era todo dia. Nossa, né? É muito bom. Nossa, é um ambiente agradável. Gostoso, né? Super agradável trabalhar assim. E eu me lembro uma vez, aconteceu uma situação e eu fiquei muito chateado. E eu fui pro banheiro chorar. Eu me tranquei no banheiro, comecei a chorar. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí veio um versículo da Bíblia na minha mente, né? Josué 1:9, né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso, né? Não desanime, tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo onde você estiver. E a hora que veio aquele texto na minha cabeça, cara, tipo assim, mudou o ambiente. Eu falei, cara, amém, Deus está comigo, Deus me colocou aqui, tem um propósito, Deus está comigo. Mas por que eu lembrei desse versículo? Porque eu já tinha lido o versículo. Então, assim, se você não ler, não tem como Deus falar com você. Como que Deus vai te falar se você não sabe a palavra, né? Como que Deus vai se revelar para você se você não conhece a palavra, né? Até que tem uma frase que o pessoal fala, né? Esqueci a frase. Aí que ficou bom. Né? A frase é boa. Não, fala assim que só ler a Bíblia não vai adiantar nada, mas se você viver Exatamente. a Bíblia, que foi o que você fez, cara, já é outra coisa. Mesma coisa que você tá com febre, dei até esse exemplo no time SA. Adolis, né? Você pega ali o remédio, o de pirona, você tá com febre, você lê a bula, Tira a febre. Você guarda a bula ali, guarda o remédio e já era. Você só leu. Só saber. Só leu. Mas aí, se você pegar, ler a bula, tira a febre. Pegar o de pirona, vai lá. E toma o de pirona, cara, sua febre vai passar. Não é só saber que a Bíblia pode falar com você, é deixar a Bíblia falar com você, né? Deixar a Bíblia falar. É igual a gente ouviu do evangelista Alain uma vez. É igual o mesmo exemplo, né? É igual água. Você sabe que a água mata a sede. Mas se você deixar o copo de água lá e olhar, não vai acontecer nada. Você tem que tomar o copo de água. Né? Então, não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 no seu quarto e achar que está resolvido, né? Uma outra coisa que é legal que eu já ouvi falar, o pregador Tel Hayashi, né? Ele fala que quando ele vai ler a Bíblia, ele faz uma oração antes de não só que Deus fale com ele, mas ele fala assim, eu não quero simplesmente ler a Bíblia. Eu quero que a Bíblia me leia. Porque no que eu preciso ser transformado, entendeu? Sim. A Bíblia tem a resposta para tudo. Então, a Bíblia me lê e fala, aqui é como... Eu fico imaginando, né? Minha mente é assim, né? Eu já imagino o rolê, né? Aí eu imagino uma máquina de raio-x e a Bíblia passando assim, tá ligado? Onde está o câncer? Onde está a doença? Uau. Até que a Bíblia pede pra gente se examinar, né? Examina, pois o homem é assim mesmo. Santa Ceia. E tem o versículo também que fala, né? Que para Deus examina a minha entrada, a minha saída. Som do meu coração. Som do meu coração. Salmo E outra coisa, é difícil pecar, como que eu faço para vencer o pecado, tal, que não sei o quê. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, eu tô batendo na mesa de novo. E tem até um texto disso aí em Hebreus, eu não lembro se é capítulo 2, capítulo 3, é no comecinho de Hebreus, que fala que Jesus foi um modelo para nós em todos os sentidos. E nas tentações, ele passou as mesmas tentações, mas ele foi um modelo. Mas como que você sabe disso?
Lendo a Bíblia, lendo a história de Jesus, lendo a lendo a Bíblia. Bíblia. Então, assim, as mesmas dificuldades que você passa sendo adolescente, né, tentações, convites, lógico que assim, uma outra realidade, mas as mesmas situações Jesus também passou. Sim. E como que Jesus venceu isso? Jesus tinha intimidade com o Pai. Sabe uma outra coisa, é de outra pergunta, mas eu lembrei agora, da importância de ler contexto, né? De ler a Bíblia inteira. Por que, né? Ler a Bíblia inteira. E eu lembrei, por exemplo, a Jesus veio para salvar a gente, mas antes ele mandou João Batista para pregar o quê? Para pregar arrependimento. Por quê? Sem arrependimento não tem salvação. Sim. Entendeu? Sim. Então, e você só vai aprender isso como? Lendo a Bíblia. E tipo, por que ler ela inteira? Porque se ler só pedaço, talvez você entenda que a salvação é simplesmente eu falar, Jesus, me salva. Sim. É, cara. Só que E tem um até passo antes e tem um passo depois. E até a questão assim de situações que acontece muito na adolescência, de você se não sentir amado, de você achar que você não é importante para ninguém, né, que você é esquecido, né? Quantos adolescentes sofrem de depressão hoje, né? E quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia toda se trata do quê? Do Criador, de Deus que é todo-poderoso, que é Deus que é tudo, abrindo mão de tudo para se relacionar com a gente. Então, assim, se você acha que você não é importante, que ninguém te ama, que você está esquecido no mundo, você não está esquecido, cara. Deus abriu mão de tudo. Ele mandou o único filho dele por amor a você, para poder se relacionar com você. E a Bíblia é justamente esse elo que conecta você com Deus, né? É o relacionamento. E até a gente conversou outro dia, acho que o Thiago falou disso, ou foi você, não lembro, que é o único livro que você lê com o autor do lado. Cara, Jesus do seu lado, você está lendo ali, ele está do seu lado, cara. E se você fizer uma oração, Deus, fala comigo, eu quero ler a palavra, fala comigo. Né? Eu estou com a situação assim, situação X, Y, estou com um problema, fala comigo. Ele vai falar com você, porque ele está do seu lado, ouvindo e vendo você ler a palavra. Né? E a palavra de Deus realmente é Deus falando. Né? E tem um versículo lá em Tiago, sobre isso que você falou, sobre Deus se preocupando com sua criação, que fala que de toda a criação nós somos as primícias do Senhor. Cara. E a gente não foi os primeiros a ser criados. Sim. Teve outras coisas, né? Antes. Mas a gente é a primícia da criação de Deus, cara. Uau. Então, assim, não tem essa assim, eu não quero ler a Bíblia. Cara, se você é cristão, se você quer viver uma vida com Deus, tem que ler a Bíblia. Não tem como. Né? Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser consagrado, você tem que ler a Bíblia. Não tem como você viver uma vida com Deus sem ler a Bíblia. Né? De relacionamento. É igual, imagina uma conversa entre amigos, um relacionamento de marido e mulher, de namorada, que os dois não conversam. Nossa, Como que sobrevive? Não sobrevive um relacionamento, não existe isso. Fica um ano sem falar com seu pai e com sua mãe, pra ver se o relacionamento vai ser a mesma coisa. Com seus amigos, seu melhor amigo, pega ele e fica um ano sem falar com ele. Sem mandar uma mensagem, sem responder um WhatsApp. Vê se a amizade vai existir. Não vai, não tem como. vai deixar de ser melhor amigo. Vai deixar, não tem como. Sim. E o desejo de Deus e de Jesus é ser o seu melhor amigo. Né? Então, E assim, ele deixou algo tão simples, né, pra gente ter contato com ele, né? Sim. A oração é muito importante, mas a Bíblia está aí com tanta coisa que ele já quis ensinar, entendeu? sim. Já está ali pronto para você ler e interpretado. Olha que loucura, né? Sim. Porque foram pessoas que viveram processos e colocaram ali, entendeu? Inspirados por Deus para colocar algo para lição, para nossa vida, entendeu? Para que a nossa vida fosse um pouco mais facilitada, entendeu? Sim. Você estava falando de dificuldade, né? De pessoas que sofrem com depressão, com algum problema assim na vida. Você vai olhar a história de Jó, Sim. ligado? Como o Jó enfrentou tudo que ele viveu, sabe? Quando eu olho de pessoas que falam, eu não me sinto capaz de fazer alguma coisa, tal, que não sei o quê. Olha Moisés. Sim. Tá ligado? Ele Cara, não se sentia digno. Ele pediu até para Arão ajudar ele, tá ligado? Ele recusou, né? Exato. Discutiu com Deus ali. Exato, não, Deus, eu não vou não. Não, não vou Eu não sei eu. falar. Quem sou Quem eu, sou tá eu? ligado? Vou não. Então, tipo, como tem tudo ali, sabe? O que você passar, o que você sentir, o que você estiver pensando, cara, tem tudo. Tem Sim. toda a resposta. É sensacional. Né? E, assim, pra gente concluir, né? A Bíblia tá em todo lugar, cara. Tem ali a Bíblia que você compra na loja física, dá pra baixar o aplicativo da Bíblia. Se você digitar no Google, sei lá, João 3,16, cara, vai trazer um versículo pra você, mano. Dá pra você ouvir a Bíblia. Ouvir a Bíblia. Cara, no ônibus, às vezes, ficar ouvindo... Será que eu falo? Fala. Ficar ouvindo funk que você ouve aí, que eu sei que você ouve funk, escondido. Põe a Bíblia pra ouvir, cara. Sim. Começa a ouvir a Bíblia. E você vai ver como isso vai transformar a sua vida, transformar o seu dia a dia, né?
E quando você é transformado pela presença de Deus, você transforma o ambiente que você vai. Sim. Então, assim, na sua escola, está todo um caos lá, todo mundo voltou bagunçando, aprontando, talvez você seja a resposta. Então, quando você entender que o que você carrega dentro de você muda o ambiente, cara, você vai mudar. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, segundo Exatamente, Billy Graham, né? exatamente. Então, assim, que Bíblia que as pessoas estão lendo? Né? Que vida que você está levando? E para mudar a sua vida, transformar a sua vida, é a Bíblia. Cara. É relacionamento com Deus. Então, assim, não tem como fugir disso. Para ser consagrado, tem que ler a Bíblia. É legal, né? Pensar... A gente fica muito parecido com quem a gente convive, né? Sim. Uau. Então, para você transmitir a Bíblia, para que os outros leiam a Bíblia correta, com quem você tem que passar tempo? Exatamente. Com a Bíblia. Sensacional. Nossa, aqui dá pra gente ficar aqui, gravar 10 episódios, falando aí. Da Bíblia. Muito bom. Com certeza, acho que a gente retorna a falar da Bíblia aí. Vamos fazer mais. Porque para ser consagrado, tem que ler a Bíblia. Não, e o mais legal é que viver. todos que vocês estão fazendo aqui falam da Bíblia. Não tem como fugir. Tudo se resume nisso. É verdade. É verdade. É a palavra de Deus. Uau. Ti, que honra ter você aqui. Muito obrigado. Que conversa boa. Muito obrigado por estar aqui. Papo de mesa, Vocês show de top. bola. Top. Você é um consagrado, cara. Eu sou. consagrado. Recebi o título. Bem-vindo ao Clube dos Consagrados. Depois do meu gol, eu recebi o título. Você convenceu a gente. Foi o gol. Foi o gol. Vamos marcar um futebol para ver se Meu Deus. vai fazer gol ainda. Meu Deus, não filmem. Mas é isso aí, meus consagrados. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, mandar pra galera, compartilhar com todo mundo. Vamos ler a Bíblia, vamos juntar a galera pra gente ler a Bíblia. Tem o aplicativo da Casa de Deus, tem a leitura bíblica lá pra você fazer. Tem a Bíblia dentro do aplicativo? Tem a Bíblia dentro do aplicativo. Cara, 3 capítulos por dia. Não vai matar. Para de jogar FIFA um pouco e vai ler a Bíblia. E é isso aí, Deus abençoe. Até a próxima. Falou, consagrados. Deus abençoe. Deus abençoe. Falou.